jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje estudaremos menor complementar, cofator e o teorema de Laplace. Começando por menor complementar. Cada elemento de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 possui menor complementar e cofator. Portanto, um elemento dentro de uma matriz quadrada possui menor complementar e cofator. Os conceitos de menor complementar e cofator estão ligados diretamente a cada elemento de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. Menor complementar. Menor complementar nada mais é do que um determinante ligado a um elemento a e j dentro de uma matriz quadrada. Este determinante está associado à matriz obtida ao suprimirmos a linha e a coluna do elemento a e j. É representado pela letra D, seguido dos índices I e J, isto é, a linha e a coluna a qual o elemento a e j pertence. Exemplo: dada a matriz abaixo, vamos determinar o menor complementar dos elementos A23 e A32, isto é, o elemento que ocupa a segunda linha, terceira coluna, e o elemento que ocupa a terceira linha, segunda coluna. Isto é, queremos determinar o menor complementar de cada um desses elementos. Então, localizamos o elemento que está na posição segunda linha, terceira coluna, que é o nosso 3. Vamos suprimir a linha e a coluna a qual esse elemento pertence. Nisso nos resta uma matriz formada por 2, menos 1, menos 2 e 2. Então, o menor complementar desse elemento 3 é exatamente o determinante dessa matriz. Produto da diagonal principal, 2 vezes 2, menos o produto da diagonal secundária, menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Com o menos na frente, fica negativo. Então, temos 4 menos 2. Portanto, o menor complementar do elemento 3, isto é, do elemento que ocupa a segunda linha, terceira coluna, é igual a 2. Agora vamos calcular o menor complementar do elemento que ocupa a terceira linha, segunda coluna. Suprimindo a linha e a coluna a qual esse elemento pertence, nos resta a matriz 2 e 2, 0 e 3. Efetuando o cálculo do determinante dessa matriz, produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária, temos que o menor complementar deste elemento que ocupa a terceira linha, segunda coluna, é igual a 6. Cofator. Cofator é um número associado a um elemento a e j de uma matriz quadrada com ordem n maior ou igual a 2. E é calculado pela seguinte fórmula. O cofator do elemento que ocupa a posição i, j, isto é, que está na linha i, coluna j, é igual a menos 1 elevado à soma da linha mais a coluna, multiplicado pelo seu menor complementar. Então, o cofator do elemento a e j é igual a menos 1 elevado à soma da linha e coluna de a e j, multiplicado pelo seu menor complementar. Para calcular cofator, é muito importante saber calcular o menor complementar e saber as potências de menos 1 envolvidas no cálculo. Relembrando as potências de menos 1 elevado ao expoente par é igual a 1 positivo. Menos 1 elevado ao expoente ímpar é igual a menos 1. E menos 1 elevado a qualquer expoente, perceba que a diferença do menos 1 que está embaixo na sua tela é que ele não está entre parênteses. Portanto, primeiro eu faço a potência e depois faço o jogo de sinal, fazendo com que o resultado sempre seja menos 1. Exemplos. Vamos determinar o cofator dos elementos A22 e A13. Vamos utilizar a fórmula que vimos anteriormente. Cofator do elemento que ocupa a posição ij é igual a menos 1 elevado a i mais j vezes o menor complementar deste elemento. Cofator do elemento que ocupa a posição 2, 2, vamos chamar de C22. Menos 1 elevado à linha mais a coluna, 2 mais 2, que multiplica o menor complementar deste elemento
A22. Portanto, localizamos o nosso elemento A22, que seria o elemento menos 3, que ocupa aí a segunda linha, segunda coluna. Suprimimos a linha e a coluna deste elemento e calculamos o seu menor complementar através do determinante da matriz formada pelos elementos que não foram suprimidos. Menos 1 elevado à quarta potência vezes o determinante dessa matriz. Menos 1 elevado a uma potência par é sempre igual a 1. O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, temos que 0 menos 8. Portanto, o cofator do nosso elemento que ocupa a segunda linha, segunda posição, é igual a menos 8. Agora vamos determinar o cofator do elemento que ocupa a posição 1, 3, isto é, primeira linha, terceira coluna. Fazendo menos 1 elevado ao seu número de linha mais o seu número de coluna, temos menos 1 elevado a 1 mais 3, que multiplica o seu menor complementar. Então, determinamos aí o elemento que ocupa a posição primeira linha, terceira coluna, que é o nosso 2. Suprimimos a linha e a coluna a qual ele pertence. Nos resta a matriz formada pelos elementos que não foram suprimidos. Portanto, o menor complementar desse 2 é igual ao determinante dessa matriz. Temos menos 1 elevado à quarta potência, que multiplica o determinante dessa matriz. Menos 1 elevado ao número par é igual a 1. Fazendo o produto da diagonal principal, menos 2 vezes 2, menos o produto da diagonal secundária, menos 3 vezes 4. Obtemos menos 4 mais 12. Portanto, o cofator do elemento que ocupa a primeira linha, terceira coluna, é igual a 8. Teorema de Laplace. Pierre-Simon de Laplace viveu no século XIX. É conhecido como Isaac Newton francês. Também se destacou nos seus estudos em física e astronomia. E, dentro do nosso estudo de hoje, desenvolveu um teorema muito importante para cálculo de determinantes utilizando cofatores. O que diz o nosso teorema de Laplace? O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, sendo n maior ou igual a 2, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna por seus respectivos cofatores. O que é importante no teorema de Laplace? Nós utilizaremos sempre uma linha ou uma coluna para aplicarmos o teorema de Laplace. Então, o nosso primeiro passo será sempre escolher uma linha ou uma coluna. O que é importante? Escolher uma linha ou coluna com maior número de zeros. Já veremos qual a razão de escolhermos desta forma. Exemplo: calcule o determinante da matriz abaixo. Nós poderíamos aplicar a regra de Sarry, mas a título de exemplo vamos aplicar o teorema de Laplace. O primeiro passo é escolher uma linha ou uma coluna. E segundo a dica dada, vamos escolher a que possui mais zeros. No caso, a nossa segunda linha, porque ela possui dois elementos aí iguais a zero. O que diz o teorema de Laplace? A soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna por seus respectivos cofatores determina o valor do determinante. Então veja o que acontece. A soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna por seus respectivos cofatores. Então, como escolhemos a linha 2, vamos calcular o cofator de cada um desses elementos e multiplicar por esses elementos. E depois fazer a soma, encontrando assim o determinante da matriz. Então, o determinante da matriz A é igual ao primeiro zero, ali que ocupa a segunda linha, primeira coluna, vezes o seu cofator, mais 5 que multiplica o seu cofator. Como o 5 está na segunda linha, segunda coluna, C22, mais o zero que ocupa a segunda linha, terceira coluna, vezes o seu cofator. Percebam que nós temos os elementos da linha escolhida multiplicados pelos seus respectivos cofatores, conforme o teorema de Laplace. Então, para encontrarmos o determinante da matriz A, basta multiplicarmos por 5, o cofator do próprio elemento 5. Então precisamos calcular o cofator de 5. Como ele ocupa a segunda linha, segunda coluna, aplicaremos a fórmula vista anteriormente.
5 que multiplica. Aí vem a fórmula de cofator, menos 1 elevado a 2 mais 2, que é o número da linha e coluna que o elemento pertence, que multiplica o seu menor complementar. Suprimindo a linha e a coluna que o elemento 5 ocupa, nós encontramos a matriz 3, 2, menos 2 e 1. Então fica 5 que multiplica menos 1 elevado à quarta potência, que multiplica a matriz que restou após suprimirmos a linha e a coluna do elemento 5. Menos 1 elevado à quarta é um número par. Então menos 1 elevado à quarta potência é 1. Então 5 vezes 1, 5. Fazendo diagonal principal, 3 vezes 1, menos diagonal secundária, 2 vezes menos 2, temos 5 vezes 7, que é igual a 35. Portanto, o determinante da nossa matriz foi calculado utilizando o teorema de Laplace. Obviamente, poderia ser utilizado a regra de Sarry. Aqui fizemos a título de exemplo. Agora vamos calcular o determinante desta matriz de ordem 4. 4 linhas, 4 colunas. Escolhemos a linha que possui mais zeros, que no caso é a nossa terceira linha. Portanto, segundo o teorema de Laplace, o determinante dessa matriz B é igual a 0 que multiplica o seu cofator, menos 3 que multiplica o seu cofator, mais 1 que multiplica o seu cofator, mais 0 que multiplica o seu cofator. Os cofatores que são multiplicados por 0 podem ser eliminados nesse momento. Nos restando calcular apenas o determinante de B é igual a menos 3, que multiplica o cofator de menos 3, mais 1 que multiplica o seu cofator. Então, o determinante da matriz B pode ser calculado menos 3 que multiplica o seu cofator, mais o cofator do elemento que ocupa a terceira linha, a terceira coluna, que é o 1, que foi apenas retirado, pois não é necessário aparecer 1 que multiplica cofator 3, 3. Aplicando nossa forma de cofator, temos menos 3 que multiplica menos 1 elevado a 3 mais 2, que multiplica o seu menor complementar, mais menos 1 elevado a 3 mais 3, que multiplica o seu menor complementar. Menos 3, que multiplica menos 1 elevado à quinta potência, que multiplica o menor complementar do elemento que ocupa a terceira linha, a segunda coluna. Mais menos 1 elevado à sexta potência, que multiplica o seu menor complementar do elemento que ocupa aí a terceira linha, a terceira coluna. Menos 1 elevado à quinta é menos 1, que multiplica menos 3, ficaremos com 3 positivo. Menos 1 elevado à sexta potência é o próprio 1. Portanto, o determinante da matriz B é encontrado 3, que multiplica o menor complementar do elemento que ocupa a posição 3, 2, isto é, terceira linha, segunda coluna, mais o menor complementar do elemento que ocupa a terceira linha, terceira coluna. Agora fazemos o cálculo do menor complementar dos elementos para encontrarmos o valor do determinante. O menor complementar do elemento 3, 2 é obtido através do determinante da matriz que restou após suprimirmos a linha e a coluna do elemento 3, 2. O menor complementar do elemento 3, 3 é obtido após suprimirmos a linha e a coluna desse elemento. Temos aí duas matrizes 3 por 3. Aplicaremos a regra de Sarry. Encontrando os seguintes valores. O determinante da matriz B é igual a 3 que multiplica menos 33, que é o determinante da primeira matriz à esquerda, mais o determinante da segunda matriz à direita, menos 22. 3 vezes menos 33, menos 99. Menos 22, encontramos o valor do determinante da matriz, que é igual a menos 121. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.